Vamos lá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula nós vamos tratar do tema povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo, como nós já bem conhecemos, é um mar que é um ponto de encontro, de confluência entre três principais regiões na antiguidade, né? O continente africano, o continente asiático, na região do Oriente Médio, e o continente europeu. E nós vamos buscar compreender um pouquinho da formação dos povos, das culturas e a influência destes nesta região, bem como também a importância do mar Mediterrâneo para aquelas sociedades da época. Vamos lá? Então nós vamos buscar compreender a degradação do Império Romano. O Império Romano, vocês já bem sabem, né, que foi um dos mais importantes e também o maior império que se constituiu na antiguidade e que dominou, né, um grande número de povos, sociedades e culturas da região, também próximo ao Mediterrâneo, e que contribuiu para o seu processo de desenvolvimento, né? Consequentemente, o Império Romano entrou em seus últimos séculos de existência em um processo de decadência ou degradação, ou também, como nós conhecemos, um processo de fragmentação do Império Romano. Então vejamos, quais foram os fatores que contribuíram para o processo de degradação ou declínio do Império Romano? Nós temos fatores internos, né? Como por exemplo, aumento de impostos, que levou principalmente ao empobrecimento da população, porque chegou um momento em que o Império Romano passou por um processo de crise econômica e, consequentemente, para dar sustentação à sua estrutura, né, os imperadores romanos que assim seguiram tomaram como uma das principais medidas adotadas foi o aumento de impostos, o que contribui ainda mais para aumentar o processo de empobrecimento da população. Assim como também, né, fatores externos, ou seja, fatores aqueles que ocorreram internamente, como também aqueles advindo de fora, que, principalmente com invasões de povos bárbaros, né, os povos invasores, que contribuem também para o processo de fragmentação. Outro ponto também é o processo de ruralização. O que é que se entende por isso? Ruralização é quando o Império Romano começa a entrar em uma crise econômica, um processo de decadência, parte da população, principalmente aquelas que viviam nas cidades, né, que compunham todos os territórios, né, integrados pelo Império Romano, a população começa a fugir da cidade para o interior, né, para a zona rural, né, para viver nos campos. Justamente o principal objetivo é a busca da melhor condição de vida, principalmente a busca de alimentos, né, como uma forma também de garantir a sobrevivência. Esse foi dado ou conhecido como também chamado processo de ruralização, né, o processo no qual os moradores de Roma saíram da cidade para se refugiar nos campos em busca de proteção e trabalho, e eles passaram a viver um sistema chamado de colonado, aonde eles passavam a trabalhar em terras, né, que pertenciam aos senhores rurais, aos senhores fazendeiros ou latifundiários, que em troca de proteção, em troca de apoio, de alimento, né, para garantir a sua sobrevivência, esses trabalhadores passavam a trocar a sua mão de obra pela subsistência e pela proteção. Inclusive, essa atividade é uma prática que dá início ao processo de formação do feudalismo europeu, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Então, em busca de soluções para a crise, quais foram as medidas tomadas ou adotadas para resolver essa crise, né? Nós sabemos que tanto problemas internos como externos levaram a esse processo de decadência, de degradação. No entanto, os imperadores, os governadores que sucederam durante esse período buscaram resolver o problema. E quais foram essas medidas, né? Diante da crise prolongada e do gigante território romano e das pressões nas suas fronteiras, tornou-se cada vez mais difícil manter a unidade do império. Então, esse também seria não somente a busca da solução e manter a unidade por causa dos processos de invasões, processo de tomada, né, o enfraquecimento das fronteiras, até porque, como o Império estava em uma crise econômica, isso também
levou ao enfraquecimento dos seus exércitos, principalmente aqueles que mantinham, né, o controle das fronteiras, e contribuiu para evitar a entrada de povos invasores ou povos bárbaros, como eram também conhecidos, aqueles povos que não pertenciam ao Império Romano, que não viviam nas regiões e nos territórios dominados pelo Império, né? Consequentemente, assassinatos de imperadores tornaram-se um fato corriqueiro, ou seja, comum. E os generais do exército, apoiados por seus soldados, passaram a disputar o cargo de imperador pelas armas. Então, né, o próprio exército, os próprios generais, né, que a princípio eram aliados dos imperadores, acabaram aderindo e recebendo apoio principalmente da população, para que justamente tentasse resolver o problema dessas crises sociais e econômicas que estavam se desenvolvendo, e também com uma consequência mais trágica, que em alguns casos chega justamente ao assassinato de alguns imperadores. E que, por sua vez, esses generais acabam assumindo o controle, né, local, regional, de algumas regiões que faziam parte do território do Império Romano, contribuindo diretamente para um processo de fragmentação. E Diocleciano, a partir de 285, quando ele assume o governo do Império Romano, ele tentou justamente resolver esse problema, principalmente com o objetivo de manter a integridade do Império, e resolve dividir o Império em duas regiões: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? Então, uma das primeiras medidas foi tomada, que mudou a capital do Império para Bizâncio, ou também assim conhecida como Constantinopla, né? Já Teodósio, ele dividiu o Império Romano em duas partes, como já foi dito, né? No início do processo da fragmentação com o Diocleciano, Teodósio, que sucedeu, ele continua enfrentando os mesmos problemas, as mesmas crises que estavam afetando o Império Romano. E aí ele resolve justamente dividir o Império Romano em duas partes, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, essa região aqui, olha, essa extensão que está representada nessa cor verde, e o Império Romano do Oriente, né, que está representado nessa cor rosa, com a capital em Constantinopla, certo? Então, nós temos a divisão, né? Uma das primeiras consequências que contribui para o processo de fragmentação, divisão e também, né, o enfraquecimento do Império Romano. E aqui nós temos, essa divisão melhorou a administração, mas coincidiu com o aumento da pressão germânica nas fronteiras do Império. Ou seja, os povos germânicos que estavam aqui mais ao norte, né, vivendo em regiões externas ao domínio do Império Romano, com a divisão e o enfraquecimento das fronteiras, contribuiu para a invasão destes povos. E é o que nós vamos ver mais adiante, como esses povos, né, à medida em que o Império Romano vai enfraquecendo, os germânicos vão adentrando as fronteiras, adentrando ao território do Império Romano do Ocidente, que vai contribuir ainda mais para o seu processo de fragmentação. E em consequência disso, ao decorrer do tempo, essas novas regiões, esses novos territórios, eles são divididos, né, entre esses diferentes povos de origem germânica, que vai contribuir para a formação dos primeiros reinos, que vai dar origem à Europa, né, da forma como nós conhecemos, basicamente, até os dias de hoje. Então, Portugal, Espanha, França, né, então eles têm origem a partir desse momento do processo de fragmentação. E, consequentemente, né, a princípio, esse processo de fragmentação contribuiu para a formação do feudalismo europeu, né? Outro ponto importante também, que um grande fenômeno que ocorre dentro do Império Romano é a ascensão do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo, a princípio,
quem seguia os princípios ou as doutrinas, né, os ensinamentos cristãos, não era bem aceito, não era bem visto dentro do Império Romano. Inclusive o próprio Cristo, ele fora condenado durante o momento de auge, de grande desenvolvimento do Império Romano. No entanto, quando o Império Romano entra em crise, em virtude das doutrinas e dos ensinamentos cristãos, o cristianismo começa a ter uma grande aceitação, principalmente dentro da camada popular, das camadas mais populares e empobrecidas, né? Então, desta forma, os romanos empobrecidos por conta da crise buscavam esse conforto espiritual de dias melhores, baseado nos ensinamentos cristãos, né? E aqui nós temos uma representação, né, de Cristo. Claro que nós não temos a imagem real, fiel, de quem foi Cristo, né, do rosto de Cristo, mas aqui uma representação dada principalmente pelo cinema. Então, o cristianismo é nesse momento de crise do Império Romano que o cristianismo começa a se fortalecer e ganhar espaço dentro do Império Romano. E aí, né, ainda assim os cristãos são perseguidos, né? A perseguição durou por mais de 2 séculos e incluía execuções públicas e crucificações, exposições públicas a feras famintas para serem devorados e também a destruição de suas igrejas. Então, no entanto, né, no momento em que Cristo viveu e deixou e pregou seus ensinamentos, que acaba se espalhando por toda a região, né, conhecida e que era também dominada pelo Império Romano, os seus ensinamentos não eram aceitos. E mesmo após a sua morte, né, mesmo ainda dentro do momento de crise e decadência do Império Romano, o cristianismo não era bem visto e não era aceito pelas autoridades do Império Romano, né? No entanto, com o passar do tempo, com a grande aceitação que o cristianismo tem dentro das classes populares, é que o cristianismo ganha notoriedade, tornando-se inclusive até mesmo, né, uma doutrina religiosa, uma religião que depois é oficializada dentro do Império Romano e posteriormente institucionalizando-se, dando origem à chamada Igreja Católica. Então, resistindo à perseguição romana, os cristãos reúnem-se em catacumbas. Catacumbas era uma espécie, né, de tumbas escavadas em rochas, né, em pedras, e ali se reuniu para cultuar, para debater, né, para buscar aprender e compreender a doutrina cristã. Constantino, né, que era um dos imperadores do Império Romano do Oriente, ele promove o chamado Edito de Milão, né? E esse Edito de Milão, o primeiro Edito de Milão, ele oficializa ou promulga a chamada liberdade religiosa. E aí é quando os cristãos começam a ter a liberdade de praticar a sua fé, e o cristianismo começa a ser aceito oficialmente dentro do Império Romano, né? Teodósio, em 380, transformou o cristianismo em religião oficial. A partir do finalzinho do século IV depois de Cristo é que a religião cristã, o cristianismo, torna-se a religião oficial do Império Romano do Ocidente, né? Nascido entre os pobres, o cristianismo passou a ser a base do Império Romano, sendo agora chamado de Império Romano Cristão. Então, observa aí a notoriedade, né? Para quem pensava que Cristo, né, havia fundado o cristianismo, né, como religião dentro do Império Romano, não é verdade, isso não aconteceu, né? O cristianismo, ele é fundado e aceito enquanto doutrina, enquanto religião oficial do Império Romano, né, cerca aí de quase 4 séculos após a sua morte. Então nós temos aqui basicamente a linha do tempo, né, desde o nascimento de Cristo até a consolidação do cristianismo enquanto religião oficial, doutrina oficial do Império Romano, sendo o cristianismo um dos fenômenos não somente religiosos, como também um fenômeno social mais importante ocorrido
no final, né, ao fim da antiguidade e o início do período chamado também de medieval. Então, temos o nascimento de Cristo, inclusive o nosso calendário é baseado no chamado calendário cristão, que começa a contar, né, o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, por isso nós temos aquela denominação que vocês já conhecem: antes de Cristo, depois de Cristo, né? O AC e o DC. Em 33, né, temos aqui a morte de Cristo, né, e o primeiro século, entre o primeiro, o século I e o século II, até o século III, principalmente o século I e o século II depois de Cristo, os cristãos sofrem grande parte, né, esse grande período aqui de perseguição. No final do século II e século III, temos a expansão do cristianismo. No entanto, o cristianismo ainda não é considerado uma doutrina ou uma religião oficial dentro do Império Romano. Somente a partir do início do século IV, em 313, com o Edito de Milão, né, é que se começa a aceitar a liberdade do culto religioso cristão. E ao final do século IV, em 380, que o cristianismo torna-se uma religião oficial. É quando temos a fundação oficial, inclusive, né, como já foi dito, da Igreja Católica, né, Apostólica Romana, que passa a predominar em todo o Império Romano daquela época. Então, nós temos aqui uma atividade surpresa, né? Qual o motivo principal da perseguição aos cristãos? Era político ou religioso, né? Então fica aí a questão para que vocês possam resolver, né? Pensar aí em responder e nós discutirmos nas aulas seguintes. Vamos lá. Os germânicos, os germanos, onde viviam e quem eram? Né? Já falei inicialmente com o processo de fragmentação, com o enfraquecimento, né, do Império Romano, o Império começa a ser invadido por uma série de povos. Povos esses, em sua maioria, de origem germânica, que também eram denominados pelos romanos como os povos bárbaros. Quando ouvirem falar invasões germânicas ou a invasão dos bárbaros ao Império Romano, nós estamos falando justamente dos povos germânicos que adentram o território romano durante esse processo de enfraquecimento. Quem eram os germanos? Os germanos eram divididos em vários grupos, né? Então não era um único povo, eram vários povos de origem germânicas que viviam principalmente na região norte da Europa e que não pertenciam ao território ou não viviam às regiões que eram dominadas pelo Império Romano, né? Possuíam culturas diferentes, então eram povos que tinham diferentes expressões culturais, diferentes expressões religiosas, diferentes línguas, né? E que não viviam no Império, dentro do Império Romano. Tinham em comum o fato de serem povos guerreiros, uma das principais características, né? Povos guerreiros e também agricultores. E alguns deles também eram, acrescentando aqui a título de informação, eram também povos nômades que viviam, né, migrando de região para outra, até que conseguiram adentrar também ao Império Romano. Olha aqui, vamos falar aqui da localização. Olha só, a região da Germânia, né, fica aqui, olha, ao norte, né, entre o leste europeu e o continente asiático, né? Então, à medida em que o Império Romano é dividido, né, entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, né, o enfraquecimento das fronteiras, né, da ocupação, né, de proteção do território, esses povos começam a invadir o território romano, certo? Então, os germanos, na época da ascensão do rei ostrogodo Teodorico, entre 493 e 526, ou seja, finalzinho do século
V e início do século VI é o período de forte processo de invasão e de ocupação dos povos germânicos no território do Império Romano. Ok? Então vamos lá? Então, em virtude dessas sucessivas invasões, a guerra era o principal motivo, a principal reação, a principal força utilizada pelos germânicos para adentrar, para invadir os seus territórios. Então, eles eram predominantemente povos guerreiros. Então, a partir da ocupação dos territórios do Império, dentro do Império Romano, e a ocupação dessas regiões, estabeleceram as relações de comitados, ou seja, eles começaram a ocupar terras, territórios que passaram a ser controlados por chefes militares e guerreiros germânicos, que começaram a estabelecer uma nova relação de domínio dentro desse território, dentro dos territórios que antes eram de domínio romano, em virtude da ocupação, agora passava para o predomínio e da dominação germânica. E a relação de comitados era uma relação de servidão, de suzerania, de vassalagem. É inclusive o que vai dar origem ao chamado sistema de feudalismo. O feudalismo nós vamos estudar mais adiante de forma mais detalhada, mas aqui é onde se dá a origem. Chefes guerreiros começam a ocupar e dominar territórios dentro do antigo Império Romano. O Império Romano, principalmente o Império Romano do Ocidente, que compreende a maior extensão da região da Europa. Olha aqui, voltando aqui para vocês terem a compreensão. Então, essas regiões aqui serão ocupadas pelos povos germânicos, e gradativamente esses territórios começam a ser subdivididos, dando origem ao sistema chamado de feudalismo. Feudalismo vem de feudo, que quer dizer terra, Então, a posse da terra, o controle das terras que antes pertenciam ao Império Romano de forma unificada, é o que vai dar origem à formação do chamado sistema feudal ou de feudalismo. Ok? Aqui temos algumas representações de capacetes de guerra, espadas, que eram utilizadas pelos povos germânicos. Inclusive, eles dominavam muito bem a arte da metalurgia, e as próprias ferramentas, as próprias armas de guerra eram produzidas por eles próprios. Direito e mitologia dos germanos. Então, é importante ressaltar que a cultura romana ela era fortemente influenciada pela cultura grega, por isso a denominação da cultura chamada cultura greco-romana, porque o Império Romano ele se expandiu e se estabeleceu em uma grande extensão territorial, que compreendia não só a região, a influência aqui da Grécia Antiga, da Roma Antiga, também a região norte, da África, parte também do Oriente Médio. Então, essas regiões aqui, observem, em virtude da grande extensão territorial, o Império Romano ele era permeado de diversas culturas, povos de diferentes origens e línguas. E assim também essa grande mistura, essa grande efervescência cultural nas regiões que antes era dominada pelo Império Romano, também sofreu grande influência da cultura dos povos germânicos, visto que estes passaram a dominar o território que antes pertencia ao Império Romano. Então, neste momento, os germânicos começaram a estabelecer os seus primeiros sistemas de leis, principalmente começaram a estabelecer leis escritas, coisa que eles não tinham antes, quando eles viviam de forma nômade, não viviam de forma tão unificada como estavam vivendo
vivendo agora, após a invasão ao antigo Império Romano. Então, as primeiras leis, né, passaram a ser instituídas a partir do sistema consuetudinário. O que significa isso? As leis baseadas, né, na cultura, ou seja, na tradição, né? Tradição ou na cultura. Então, não possuem leis escritas. No entanto, os ensinamentos, conhecimento, direito, né? As leis que regiam essas comunidades dos povos germânicos eram baseadas na tradição ou na cultura, passada ou repassada, transmitida, principalmente por meio da oralidade, né? Possuiu, assim como os gregos, uma mitologia fascinante, ou seja, eles eram povos, né, politeístas, diferentemente do Império Romano, que instituiu o cristianismo como uma religião oficial e como também sendo uma religião monoteísta. Apesar de existir a liberdade de culto, né, a liberdade religiosa dentro do antigo Império Romano, os germanos também contribuem para a formação cultural dentro da Europa, dentro do antigo Império Romano, não só com os seus conhecimentos, né, com a sua cultura, como também com a sua religiosidade, né? E não aderiram necessariamente, a princípio, ao cristianismo. Eles continuavam praticando a sua religião, né, baseado na mitologia. E aqui nós temos alguns dos principais deuses romanos: Odin, né? Thor. Olha só, quem que não conhece, né? O vilão, aliás, o herói do cinema, né? Thor, está aí, né? Um herói de origem germânica, no finalzinho da antiguidade, aí do processo de desintegração do Império Romano, né? Freia, também é outra deusa, né? A deusa da beleza aí, né? Feminina, representada pela figura feminina. E seguindo aqui, nós temos contatos, adaptação e exclusão. Nós vamos falar aqui, né, desse processo, né, de integração dos povos romanos, de origem romanas, aliás, germânicas, perdão, de origem germânica, dentro do Império Romano. Claro, a princípio teve resistência, teve conflito, teve luta, né? Inclusive a guerra era a principal arma utilizada, o principal meio utilizado para a dominação, não só para a dominação, a conquista de novos territórios, como também, né, no processo de expulsão de povos invasores. Então, a penetração do germânico no Império Romano foi lenta e gradual, né? Então não ocorreu de um momento para o outro, não ocorreu, né, de forma tão fácil, porque os germânicos também encontraram resistência pelos romanos, por parte dos romanos, em virtude da ocupação germânica em seu território, porque os germânicos chegaram exatamente para ocupar, para dominar, tomar posse e controle dos territórios, né? Então, entre os séculos I e o século IV, os germanos foram entrando no Império Romano de diversas formas. Então, observe, olha só, por que foi tão lento? Justifica-se aqui principalmente, né? Não se dá apenas pelo fato da resistência, não é mais também pelo tempo que durou esse processo de ocupação, que coincide justamente, né, entre o século I e o século II, o processo que se tem o início da fragmentação e da decadência do Império Romano, até o século IV, que culmina com a divisão, a fragmentação total do Império, principalmente do Império Romano, né, do Ocidente, e em consequência, principalmente das invasões germânicas. Adaptações, trocas culturais entre os germanos e os romanos, né? Então observe, essa troca cultural, o que significa isso, pessoal? Né? Esses povos, visto que a partir do século IV principalmente, né, o Império Romano do Ocidente não existia mais, né? Então isso contribuiu cada vez mais para as invasões dos povos bárbaros, dos povos germânicos, e, consequentemente, o início de um processo de apaziguamento
entre os germanos e os romanos. E em consequência disso, esse intercâmbio, essa troca cultural, não só religiosa, linguística, os saberes, a cultura começa, a desenvolver um processo de aculturação de forma recíproca. E aqui nós temos uma representação de um par de broches em formato de águia, que está no Museu Nacional da Idade Média, na França, e aqui representa um dos símbolos do Império Romano, a águia, que representa poder, dominação, riqueza, força. Então, e foi justamente também adaptada, inserida no uso cotidiano da cultura dos povos germânicos. Então tem aquele processo de influência recíproca, não só dos romanos para com os germânicos, como também os germânicos para com os romanos. E aqui, migrações e invasões do Império. Então, outro processo também importante que contribui para o processo de fragmentação e invasão do Império Romano são as sucessivas migrações, invasões consecutivas de povos germânicos, como os ovos, os visigodos, vândalos, suevos e alanos. Então, como eu disse inicialmente, os germânicos que viviam na região da Germânia não eram um povo unificado, não era uma sociedade ou uma civilização unificada, e sim era o quê? Um conjunto de diversos povos que viviam nessas regiões. Então, a partir do processo de fragmentação e de invasão dos povos germânicos, eles começam a adentrar, em direção às diversas regiões, não apenas somente ao Império Romano do Ocidente, também ao Império Romano do Oriente. Porém, no Oriente se dá com uma menor intensidade. Por quê? Apesar do processo de fragmentação e divisão entre Ocidente e Oriente, o Império Oriental ele se mantém ainda unificado, liderado com a capital em Constantinopla, E aqui nós observamos o que? As diferentes rotas, diferentes ondas migratórias, em diferentes momentos, em um período aí de quase 4 séculos, entre 4 e 5 séculos, de um processo de migração, de invasão e, consequentemente, até mesmo chegar à dominação. E quando é que o Império Romano, do Ocidente, realmente ele se fragmenta, ele perde totalmente o seu poder, o seu domínio? Em 476. Quando o quê? Quando os germanos eles conseguem conquistar Roma, Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente, E aí eles conseguem dominar o poder, ocupar a capital do Império Romano do Ocidente. Por que é que estou sempre repetindo o Império Romano do Ocidente e Oriente? Justamente por isso, porque com o processo de fragmentação e divisão passa a existir 2 impérios de origem comum, que é de origem romana. No entanto, as invasões se dão com maior intensidade no Império Romano do Ocidente, certo? Até porque o Império Romano do Oriente ele só entra em decadência e desintegração em 1473, em 53, perdão, com a tomada de Constantinopla. Mas este é um contexto que nós vamos observar mais adiante. Então, pessoal, neste momento, nessa primeira parte, nós encerramos aqui, deixamos aqui essas atividades do livro, das páginas 261 à página 264, ou seja, 261, 62, 63 e 264, ok? Então, por hoje é só e continuamos na próxima aula, até o próximo encontro.